mais uma noite para podermos celebrar a Deus e sabendo que Ele é o nosso convidado de honra, que tu possas te alegrar e louvar ao Senhor com todo o teu coração. Nesta noite eu vou pedir à pastora Chiquinha para ela orar por nós e depois de seguida nós podermos cantar louvores com todo o nosso coração. Amém? Amém. Querido Deus, nesta noite nós estamos no melhor propósito, Senhor, juntos como igreja, como povo teu, como filhos teus, como família do Senhor, para adorar a Deus, para levantar o nosso louvor, o nosso cântico, Senhor, para que tu sejas exaltado, e sabemos, Senhor, que tu vais receber a nossa adoração porque ela brota do nosso coração. Senhor, te alegra conosco, como diz a tua palavra, Senhor, que tu recebes o louvor do teu povo e que tu habitas no meio do louvor do teu povo. Assim, Senhor, com muita alegria e com muito regozijo, nós adoraremos a ti na beleza da tua santidade, Amém, Pai. Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. É teu povo. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Teu Filho Jesus, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és santo, Deus, santo és tu, Senhor, pois és santo, se és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas tu és verdadeiro, sobre todas as coisas, Deus, sobre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Sobre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que nesta noite nós possamos declarar como igreja, como corpo de Cristo, Aleluia, que só há um Deus, um mediador entre Deus e os homens, e esse é Jesus Cristo. Que nós possamos estar unidos neste amor fraternal não fingido, neste amor que nos une numa verdade que se chama Jesus. Então Verdade, que tu Jesus. e eu, nós possamos declarar com todo o nosso coração que Cristo é o Senhor, que Ele é o único que é exaltado, que Ele é o único que é real, que é grande, que é verdadeiro, que é justo, e que nós possamos nos render verdadeiramente ao Rei de Jesus, ao Rei da Glória, em nome de Jesus. Amém? Amém. Reina com poder e autoridade sobre as nossas vidas, Pai.
misericórdia dura, sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, porque a tua misericórdia, Senhor, o teu grande amor nos alcançou quando não éramos merecedores dessa graça, desse favor. Tu nos resgataste, tu nos fizeste filhos, marcados pelo sangue do Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus, que tu possas reinar em nós, reina em mim, Senhor, reina em cada vida, reina em cada casa, reina em cada família. Senhor, que a tua vontade, Pai, possa ser estabelecida em cada coração, Deus. Não a nossa, Pai, não o nosso querer, não o nosso pensar, não o nosso agir, mas que a tua vontade, a tua plena, a tua maravilhosa vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável, ela possa ser estabelecida em cada coração. Em nome de Jesus. É isso que eu te peço nesta noite, Deus. Que nós possamos deixar todo o embaraço, Pai. Deixar tudo aquilo que ainda nos prende ao pecado, Pai. E olhar para Ti. Mesmo que nos custe, Senhor. Mesmo que nos doa, Deus. Não há nada melhor do que fazer a Tua vontade. Por isso, Senhor, que Tu possas reinar em nós com todo o poder, com toda a autoridade, Senhor. Faz isso, Jesus. Faz isso, Pai, porque só em Ti nós somos suficientes, Deus. Só em Ti nós somos verdadeiramente felizes e completos. Só em Ti, Senhor, nós podemos encontrar a paz que excede todo o nosso entendimento. Uma paz que o mundo não consegue dar nem oferecer. Deus, reina em cada vida, Deus. Esta é a minha oração nesta noite. É este o desejo do nosso coração aqui, Senhor. E é este o desejo do Teu coração. É que Tu possas reinar em cada vida, em cada casa, Deus. Amém. Em nome de Jesus. É a minha oração. Amém. 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 Que Tu possas concordar comigo e que Tu possas pensar e possas entregar o Teu coração verdadeiramente a Cristo Jesus e que Ele possa reinar na tua vida. Amém? Que tu possas abrir o teu coração nesta noite para a Palavra de Deus, que nós vamos já de seguida ouvir e meditar, e que a Palavra de Deus, ela possa ser, como a Bíblia diz, como uma espada de 2 gumes que penetra até ao mais fundo da tua alma, que ela possa ser essa espada e que possa transformar o teu coração. Daqui de casa recebe um grande beijinho nosso. Até já! Tchau! Tchau. Boa noite a todos. Estar aqui é sempre uma boa oportunidade para podermos partilhar da Palavra de Deus. Que o Espírito Santo possa enriquecer a nossa alma na medida que nós lemos e meditamos na Sua Palavra. Eu gostava que nós pudéssemos abrir a Palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1. Eu vou continuar com esta exposição de Filipenses que comecei há semanas atrás. Eu vou dar continuidade. Eu gostava que nós pudéssemos ler a partir do versículo 12 ao versículo 18. E diz assim a Palavra de Deus: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda.
Sabemos que estes irmãos estavam muito preocupados com Paulo. Eles tinham um grande afeto por ele, sabiam que ele estava preso e que aguardava o julgamento e que o seu caso estava perante o Supremo Tribunal do Império Romano. Faço umas perguntas. Como estaria Paulo neste momento? Qual seria a decisão judicial após o julgamento? E, além de tudo, como é que tudo isto podia contribuir para o avanço, para o progresso do Evangelho? No versículo 12, Paulo escreve aos irmãos para os tranquilizar. Eles estavam grandemente angustiados diante da notícia da prisão de Paulo. O que aconteceria à causa de Cristo, agora que o principal dos apóstolos se encontrava preso. Paulo, então, ele escreveu para encorajá-los, dizendo-lhes que aquilo que poderia parecer um impedimento era, na realidade, um avanço muito importante. Paulo, ele era um prisioneiro muito conhecido, famoso, era um cidadão romano e ele fazia questão de dizer que a sua prisão domiciliar se devia à pregação do Evangelho e não por outro tipo de atividade política ou alguma conduta criminosa. Além de toda a guarda pretoriana ter ouvido de Cristo, a igreja local também foi encorajada a proclamar o Evangelho. Veja o que diz no versículo 13. O apóstolo Paulo ele fala desta guarda pretoriana e todos os demais, de que, de alguma forma, conheciam as suas cadeias em Cristo, porque Paulo estava preso pelo facto de ele ser cristão. A guarda pretoriana era a guarda pessoal do imperador romano. Enquanto ele esperava o julgamento, foi-lhe permitido morar à parte com o soldado que o guardava, conforme retrata Lucas em Atos 28:16, e eu vou ler. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. Naturalmente, os soldados que acompanhavam Paulo eram substituídos depois de algumas horas e era de esperar que as notícias de Paulo elas se espalhavam por todo o quartel pretoriano. Além dos soldados, havia também os demais que estavam interessados em Paulo. De modo especial, talvez os oficiais, os encarregados, aqueles que estavam encarregados de preparar todo o processo para a exposição perante o imperador. Apesar de tudo, Paulo ele sentia-se animado porque o Evangelho tornava-se um motivo de conversão naquele lugar. Veja o que diz no versículo 14. E diz assim: E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo, com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente e sem medo, sem temor. Então, quando Paulo ele chegou a Roma como prisioneiro por causa do Evangelho, alguns deles talvez tivessem perguntado se havia segurança para aqueles que professassem a mesma fé de Paulo. Lucas descreve isso em Atos 28:21. Diz assim: Então eles lhe disseram: Nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judeia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. De acordo com Lucas, os líderes da comunidade judaica em Roma decidiram que seria melhor não se relacionarem com Paulo, nem se intrometerem no seu caso. Entretanto, quando o Evangelho tornou-se assunto de conversa por causa da presença de Paulo na cidade, os crentes aproveitaram a ocasião e começaram a dar testemunho público com maior confiança e sem medo. Ou seja, nada podia trazer mais alegria a Paulo do que ver muitos irmãos aproveitando a oportunidade de evangelizar. Paulo, ele queria que os filipenses soubessem que a prisão dele, em vez de impedir o avanço do Evangelho, estava a contribuir para o seu crescimento. Então nada do que Paulo passou foi em vão. O importante era Cristo ser pregado. Sabes uma coisa? Sem dúvida, a pregação do Evangelho era a grande prioridade na vida deste grande homem de Deus. Nos versos seguintes, no 15 e no 16, diz assim: Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfíria, mas outros de boa vontade. 16. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Faço uma pergunta.
Por que é que alguns haveriam de pregar o Evangelho de Cristo por inveja e porfia, disputa? Talvez sentissem inveja das realizações de Paulo, que levou o Evangelho a tantas províncias em tão pouco tempo, e julgassem que poderiam ultrapassá-lo agora, uma vez que o apóstolo estava preso. Para alguns, Paulo era um adversário, mas para outros não. Uns anunciavam a Cristo, não com espírito puro, mas com vaidade. Nós agora vamos ver dois tipos de pessoas. Um grupo anunciava com boa vontade, o outro anunciava com um espírito incorreto. O grupo que pregava com um espírito impuro, esse grupo eram aqueles que gostavam que fossem eles próprios exaltados, uma atitude diferente da de Paulo. Eles não estavam a anunciar um evangelho diferente de Paulo, como aconteceu em alguns casos em Coríntio e na Galácia. Eles não pregavam falsas doutrinas, não era esse o tipo de pessoas. Não era o que eles pregavam, mas os seus motivos. O sentimento não foi ao amor a Cristo, mas sim pela inveja, pela porfia, pelo espírito de inimizade que eles tinham contra a vida do apóstolo Paulo. Eles não reagiam bem à fama, ao sucesso de Paulo. Paulo disse que eles reagiam ao seu sucesso procurando acrescentar aflições às minhas cadeias, às suas cadeias. Ou seja, então aqui nós podemos ver que é evidente que aqueles homens tinham ciúmes do seu desempenho. Fizessem o que fizessem, esses tais faziam melhor. Eles esperavam que as notícias a respeito do que estavam a fazer deixassem Paulo triste e desgostoso e frustrado. Para esses homens, eles é que estavam a progredir na apresentação do Evangelho. O problema deles era mesmo a vida de Paulo. No versículo 17 e no versículo 18, diz assim: mas outros por amor, sabendo que eu fui posto para a defesa do Evangelho. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Nós podemos ver aqui que Paulo até mostrou boa vontade em relação aos seus rivais, porque a exaltação de Cristo por meio da pregação era mais importante para ele do que enfatizar as suas motivações. Isto não significava, entretanto, que ele simplesmente ignorava os motivos errados dele. O maior interesse de Paulo era que a mensagem de Cristo fosse divulgada. Então nós podemos ver que o que importava para Paulo não era ele ser uma pedra de tropeço para aqueles homens, porque aqueles homens, eles até pregavam a doutrina, eles pregavam a palavra de Deus, mas tinham algo no seu coração contra a vida do apóstolo Paulo. E Paulo, mesmo assim, ele não se entristeceu, ele fazia aquilo que o Senhor Jesus o chamou para fazer. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1, diz assim: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. Então nós podemos ver aqui que o apóstolo Paulo ele sabia encarar estas atitudes de pessoas que não conseguiam ter amigos ou que não gostavam de se relacionar com outros. Eram pessoas difíceis de conviver, mas que importava a inimizade se Cristo estava a ser pregado. O propósito de Paulo não era ganhar argumentos, não era ganhar a simpatia desses que tinham mau íntimo e muito menos ele queria arranjar confusão. Aquilo que ele estava a dizer era que o que importava era mesmo o progresso do Evangelho. Por um lado, aqueles homens, eles pregavam o verdadeiro Evangelho, mas não praticavam o amor, nem a misericórdia, nem o perdão. Eles tinham um sentimento de competição com Paulo pelo sucesso e pelo prestígio que ele tinha. Mas por outro lado, para dentro da própria igreja local, isso trazia um sentimento de competição e divisão, o que não era saudável para o crescimento nem para a união da igreja. Infelizmente, nos dias de hoje nós presenciamos muito isso. Líderes que querem crescer e querem ser conhecidos, que até falam bonito, sabem cativar,
mas depois no dia a dia são pessoas que não nutrem amor, não nutrem compaixão pelo próximo. E ser pastor é nós também podermos cuidar, nós podermos amar, nós podermos exortar, nós podermos estar perto, nós podermos estar nos dias alegres, nos dias menos alegres, nós podermos estar perto. O pastor é aquele que conhece a vida das suas ovelhas. Nós podemos presenciar, e nós presenciamos infelizmente isso no dia de hoje em muitos locais. Mas eu quero te dizer que importa sim que o Evangelho seja proclamado, mas sempre acompanhado do amor verdadeiro, mostrando atitudes que agradam o coração de Deus e que agradam os nossos irmãos. Por isso, é um desafio para todos nós levarmos o Evangelho, mas sempre carregado com amor, zelo e temor diante de Deus e uns dos outros. É um grande e maravilhoso desafio nós podemos levar o Evangelho e cumprirmos o nosso papel de igreja e não nos calarmos diante das lutas. É tempo de nos prepararmos e levarmos a palavra de vida eterna àqueles que precisam, conscientes que precisamos de lutar contra sentimentos, muitas vezes de insatisfação, de murmuração, que constantemente estão diante de nós. A comparação destrói, ela não une, ela não edifica. E a igreja local, ela tem um papel muito importante na vida de cada membro que faz parte dessa igreja. A igreja local é importante porque ajuda-nos no nosso crescimento como família. Nesta noite eu te incentivo a tu teres um compromisso com a tua igreja local, com os teus irmãos, com os teus pastores. Se eles te exortarem, aceita, muda, cresce, alinha a tua vida com Deus e não arranjes desculpa para viveres no pecado. Tenho presenciado algumas pessoas que entram e saem sem compromisso com Deus nem com a igreja. Procuram algo que satisfaça as suas necessidades, porque o pecado ainda as escraviza e elas, quando são confrontadas com isso, para mudarem, não aceitam, porque elas gostam de viver no pecado e procuram igrejas que aceitem o seu pecado. Isso não é compromisso, isso não é nascer para Deus. Porquê? Porque o Evangelho muda a nossa vida e ponto final. Nós não temos que ser uma versão melhor de nós mesmos, como tenho ouvido tantos pregadores falar, porque a nossa versão melhor que nós temos é pecar e continuar a pecar. Mas tu e eu, nós temos que ser semelhantes a Cristo. O Evangelho, ele está firmado na autoridade das Escrituras e centraliza-se na pessoa de Jesus Cristo. Então, Deus deseja que a sua igreja seja unida. A igreja de Cristo, ela é descrita como um corpo que tem de estar completamente unido para funcionar bem. Os membros, eles são muito diferentes, mas cada um tem um papel muito importante para a comunidade toda. Cada parte, cada membro é muito importante para o funcionamento geral do corpo. Quando a igreja está unida, nós mostramos a glória de Jesus. Eu faço-te um incentivo nesta noite. Vamos viver essa união e essa alegria que Paulo conseguiu experimentar no meio da prisão. Nesta noite, eu gostava que nós pudéssemos refletir sobre isso. É muito importante nós investirmos o nosso tempo em amar e cuidar da nossa igreja local. Nessa igreja onde Deus te colocou, que tu possas te preocupar com os teus irmãos, com os teus líderes, que tu possas amar, que tu possas cuidar, que tu possas estar presente. Eu vou dizer algo que eu tenho meditado durante alguns meses e tenho partilhado na igreja, com a minha família, com a minha casa, e quero deixar-te esta frase. É impossível nós amarmos, dizermos que amamos a Deus e nós não amarmos a nossa igreja local. É impossível eu dizer que faço parte da igreja e não vou aos cultos e não estou em comunhão com o meu irmão. Então, que o Espírito Santo nesta noite possa te despertar para a urgência que nós temos em estarmos presentes na nossa igreja local, com os nossos irmãos, para termos esta alegria
de podermos aprender da palavra de Deus e seguirmos estes exemplos destes grandes homens que passaram por prisões, que passaram por problemas de saúde, que passaram por 1001 situações, mas que permaneceram firmes no Senhor. E nós precisamos uns dos outros para crescer, para cuidar, para sermos fortificados na nossa fé. Então, esteja presente, porque Deus agrada-se disso e todos juntos aprendemos a ser família. Nas imperfeições, nos aperfeiçoamos quando crescemos juntos e dependemos da misericórdia e do favor do nosso Supremo Pastor. Em Filipenses 1, versículo 6, eu li isto na semana que eu falei, que eu abri com esta exposição bíblica, e diz assim, o apóstolo Paulo: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em mim há de completá-la até ao dia de Cristo. Ou seja, quando Cristo começa essa boa obra em nós, só Ele nos aperfeiçoa na medida que nós o buscamos diariamente. Paulo também diz em 1 Coríntios 15, 19, ele diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que a tua esperança, ela não possa estar nas coisas materiais, nas coisas terrenas, mas que a tua esperança, ela possa estar em Cristo Jesus, naquilo que é eterno, naquilo que prevalece para todo o sempre, para que um dia nós possamos alcançar a coroa da vida eterna. Eu gostava que nós pudéssemos orar. Eu gostava que tu pudesses ler o capítulo todo, do 1 ao 18, na tua casa, e que pudesses refletir de todo este percurso que o apóstolo Paulo fez, da forma como ele se alegrou ao falar para os seus irmãos filipenses, a forma como ele abordou estas tais pessoas que pregavam a palavra de Deus, mas que tinham algo contra a sua vida, mas isso não era o importante. O importante era que o Evangelho avançasse, para que o Evangelho alcançasse outras vidas, outras pessoas. Às vezes nós nos limitamos porque fazemos comparação, porque vimos tanta coisa na internet e isso às vezes nos deixa tristes, nos deixa até desconfortáveis, mas eu quero te incentivar, não compares, porque aquilo que Deus tem para ti é para ti, não é para o outro. Aquilo que Deus tem para fazer com a outra igreja, Ele fará, mas se Deus te colocou onde tu estás, se Deus te deu essas pessoas que são a tua família, para tu cuidares, para tu amares, para tu seres o sacerdote da tua casa, para tu seres aquela mulher que edifica o seu lar, para tu seres aqueles filhos que honram os seus pais, então eu digo-te, alegra-te no Senhor, mesmo que se calhar tu te possas sentir aprisionado em alguma situação, que tu te possas alegrar no Senhor e possas dizer: Senhor, aperfeiçoa-me no dia mau, que o meu suporte seja contigo, que tu me possas dar suporte em fé nos dias de luta, nos dias difíceis, nos dias, Senhor, que não estão assim tão bem, mas que eu possa prevalecer em Cristo Jesus. Então, que tu possas refletir sobre aquilo que tu tens sido como um portador do Evangelho de Deus, que tu possas desafiar-te a ti próprio a fazer melhor, a dar o teu melhor, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, que sejamos discípulos que agradam o coração do seu Mestre. Amém? Vamos orar? Querido Deus, depois da exposição que eu pude fazer da Tua Palavra, Deus, que Tu possas ajudar-nos a aprender, Senhor, aquilo que realmente precisa de ser aprendido, aquilo que tem que ser mudado nas nossas vidas, a forma como muitas vezes, Deus, nós fazemos as coisas que não estão assim tão bem diante de Ti. Pai, olhamos para o exemplo deste grande homem de Deus, que passou por cadeias, que passou, Senhor, por tantas aflições, mas em todas as coisas, Senhor, Ele diz que é mais que vencedor em Cristo Jesus. Deus, querido Deus,
Dá-nos esta ousadia, Pai, de podermos, Senhor, ter um percurso na nossa vida aqui nesta terra, Pai, que agrade o coração de Deus. Deus, sabemos que as dificuldades são muitas, sabemos que podemos passar perseguição, tantas outras situações, mas queremos, Deus, continuar a fazer a Tua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Deus, fortalece o nosso homem interior, fortalece, Senhor, para que não andemos por sentimentos, mas que, Senhor, o que interessa, que o Teu Evangelho avance, que o Teu Evangelho, Senhor, seja anunciado, Pai, Deus, através da nossa vida, através do nosso testemunho. Deus, que Tu nos uses, Pai, como instrumentos de bênção para alcançar, Deus, vidas que não conhecem a esperança que há em Cristo Jesus. Querido Deus, dá-nos este sentimento, Pai, de amarmos a nossa igreja, de amarmos os nossos irmãos, que tudo aquilo que tem atrapalhado, que tem trazido, Senhor, a tristeza, que tem trazido muitas vezes até uma frieza espiritual, Pai, que isso possa sair da nossa vida, mas que nós possamos mergulhar mais e mais na Tua Palavra, para que todo o espírito contrário possa, Senhor, sair da nossa vida, sair, Senhor, da nossa casa. Deus, vai ao encontro de cada um, vai ao encontro de cada irmão, vai ao encontro, Pai, de cada família. Deus, e perdoa as nossas falhas, porque nós somos imperfeitos, sim, nós falhamos aqui, nós pecamos, nós erramos, Deus, mas também sabemos que Tu nos ajudas nas nossas fraquezas, Tu nos perdoas, Pai, quando nós reconhecemos o nosso pecado e nós reconhecemos, Senhor, que somos pecadores e que precisamos de Ti constantemente, Pai, na nossa vida. Querido Deus, como o apóstolo Paulo, ele dizia, eu sou o maior dos pecadores. Deus, ele tinha essa consciência de humildade, Pai, que precisava de Ti, porque na sua capacidade e na sua força ele nada conseguia fazer. Querido Deus, que haja o mesmo sentimento em nós, de humildade. Deus, que possamos reconhecer que precisamos de Ti em todo o tempo, Pai. Senhor, usa-nos, ajuda-nos e fortalece a nossa fé e dá-nos este sentimento de amor, de entrega e de renúncia pelo pecado, de renúncia, Pai, pela concupiscência do mundo, pelos prazeres do mundo. E ajuda-nos, Pai, para que a Tua Igreja possa ser mais forte, para que a Tua Igreja possa estar unida, para que a Tua Igreja, Pai, não tenha comparações uns com os outros, porque isso, Senhor, trava o progresso do Evangelho, mas que nós possamos avançar com o mesmo amor, com a mesma entrega que Paulo teve para com os seus irmãos. Muito obrigada por tudo. Te agradeço e te louvo e te adoro e te digo nesta noite que te amo muito e que preciso da Tua mão poderosa sobre mim, sobre a Tua Igreja, sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre todos aqueles, Senhor, que estão neste momento, Pai, orando e concordando com esta oração. Faz isso, querido Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fico sempre muito nervosa quando pregares positivamente, mas nada se faz com desafios e para mim tem sido algo muito bom, muito produtivo, está-me a trazer muito fruto para a minha vida, para a minha casa, para o ministério, para a Igreja do Senhor. Então, irmãos, que nós possamos caminhar neste amor e nesta entrega de mãos dadas, unidos, prevalecendo na presença de Deus. Um grande beijinho, que Deus te abençoe. Domingo, conto contigo às 10 da manhã. Tchau!